Muito bom dia. A minha história começa em 2017. Eu trabalhava na Faria Lima, na empresa que trabalho até hoje, uma grande corporação, um escritório lindo, paredes de vidro, mas alguma coisa não estava muito bem comigo. Eu não me sentia bem naquele ambiente, as conversas não me enchiam, eu não me sentia compreendido, eu não sentia um feedback gratificante das minhas conversas, do meu estar ali naquele momento. Achava que a minha carreira estava passando por um momento de transição e tive vontade de voltar a estudar, o que me pareceu bastante estranho. Fui ver o que é que os meus colegas estavam fazendo e todos os meus colegas da corporação estavam fazendo um MBA. Li a brochura, não achei muito interessante e, na dúvida de saber o que fazer, decidi fazer um curso livre de teatro. Procurei no Google, como quem procura um restaurante numa cidade desconhecida, encontrei um que a logística era perto e que me permitia ir lá às segundas-feiras depois do expediente e fui desconhecendo completamente o que me esperava lá naquele ambiente. Cheguei lá, um ambiente completamente diferente do que eu estava acostumado, da corporação, da Faria Lima. Tinha uma recomendação de não ir de jean, ter roupa confortável, uma recomendação estranha. Quando cheguei, pediram para tirar os sapatos. Achei estranhíssimo, pediram para fazer uma roda. Eu continuei achando bastante estranho o que estava ali fazendo. Pediram para dar as mãos, ficou ainda mais esquisito. E depois cada um falou o que estava ali para fazer. E eu descobri que tinha errado no curso. Achava que era um curso livre e na realidade eu estava num curso profissionalizante de teatro, coisa que eu nem sabia que existia. E ali eu entendi que, para começar, todos os meus colegas tinham um objetivo sério para estar ali. Uns queriam ser atores da Globo, outros queriam ser dubladores, outros queriam fazer anúncios e viver dessa atividade. No fundo, as pessoas queriam se preparar ali para ter uma profissão nas artes e eu, quando me perguntaram o que é que eu queria fazer, porque é que eu estava ali, eu rapidamente disse que queria conhecer pessoas diferentes. O que na realidade era também verdade, porque eu queria conhecer pessoas diferentes do ambiente em que eu vivia, até aquele momento numa grande corporação na Faria Lima. E assim começou as atividades. Tudo muito estranho, tudo muito incompreensível. Eu sempre pensei, porque é que eu não trouxe a minha filha mais pequena para estar aqui comigo nestas brincadeiras? E não tinha muito motivo para continuar a ir, mas sempre que eu saía, segunda-feira à noite, daquele evento, eu sentia-me bem, sentia-me leve, portanto sentia-me com vontade de voltar. E assim fui voltando, até que um momento nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro exercício. A professora dividiu a turma de uns 30 em grupos de 5 ou 6 e pediu para que os grupos apresentassem uma pequena peça, um pequeno sketch, baseado numa música que tivesse uma história. O meu grupo escolheu o Faroeste Caboclo. E aí apresentaram aquele espetáculo, preparámos uma apresentação, assim como todos os outros grupos. E aí aconteceu para mim uma epifania, uma serendipidade, porque de facto eu não podia acreditar no que estava acontecendo. O resultado do trabalho dos vários grupos era muito melhor, muito mais profissional, muito mais forte do que aquilo que eu poderia esperar que aquele grupo que eu já conhecia de semanas, aquele grupo de pessoas podia ter apresentado. Havia uma desconexão entre a minha avaliação do capital humano daquele grupo e o resultado daquele trabalho. Trabalho como executivo, já trabalhava como executivo há muitos anos. Trabalho fundamental do executivo é escolher pessoas para projetos e, portanto, ali a minha ferramenta não estava afinada. Alguma coisa tinha acontecido
de muito especial naquela sala que estava muito para além da minha própria compreensão. Então, o que é que estava acontecendo ali? Aí eu fui lá, peguei nas ferramentas da inteligência artificial, no tempo era mais só o Google, e fui procurando tudo o que eu podia encontrar que falasse sobre esse assunto, que era como o teatro poderia ajudar na formação de equipes de excelência. Procurei, e de facto não encontrei muita coisa, mas encontrei 2 ou 3 livros que foram depois fundamentais para toda a minha trajetória a partir daí. Eu tinha descoberto que o teatro tinha um conjunto de ferramentas que eu nunca tinha encontrado na minha vida executiva. Na realidade, eu tinha lido há uns anos atrás tudo o que havia sobre liderança que eu tinha conseguido encontrar. Eu tinha sido um ávido leitor de literatura de liderança. Só que, passado um tempo, lá por 2010, eu comecei a desacreditar nos livros de liderança. Para além de que eles sempre se repetiam, eles todos falavam de o quê, mas nunca de como. Eles falavam que devíamos ser, mas nunca como nós poderíamos chegar a esse momento. E eu tinha desacreditado desses livros. Foi uma enorme surpresa ter encontrado que as perguntas para as minhas respostas estavam no lugar que eu menos esperava. Estavam na arte, estavam no teatro. Muitas coisas que eu li nos livros de liderança que falavam de como nós devemos ser, como nós devemos nos posicionar, como nós devemos desenvolver vários assuntos, estavam ali à nossa disposição no lugar que eu menos esperava e que, pela minha pesquisa, pouca gente se debruçava sobre isso. Vários exemplos são fáceis de compreender. Por exemplo, muitas vezes eu tinha ouvido já na minha carreira, como todos nós ouvimos, que para ser um bom líder devemos ser bons ouvintes. Devemos saber escutar. Na minha ingenuidade de como fazer isso, eu tentava escutar ficando calado. Ficar calado não é escutar. Escutar é muito diferente de ficar calado, porque se eu fico calado e a minha cabeça continua se movimentando na direção de procurar uma resposta competitiva em relação ao meu interlocutor, isso não é escutar. Isso é ficar calado para responder. É uma coisa completamente diferente. E no teatro, por motivos diferentes, porque eles querem fazer um espetáculo que seja um espetáculo de valor, lá tem treinamento para saber escutar. Porque o stand-up e a improvisação teatral, o sim e, é uma ferramenta que ensina o ator a saber escutar. Então, de facto, aquilo que eu não sabia fazer, que eu tentava fazer de forma intuitiva, que eu tentava fazer por tentativa e erro, o teatro tem desenvolvido o treinamento e a ferramenta para ensinar as pessoas a fazerem. Então, hoje eu sei que o melhor curso para um vendedor é um curso de stand-up. Um bom vendedor que saiba, que tenha capacidade de esteja treinado para um espetáculo de stand-up, ele vai ser um bom vendedor, porque ele vai saber escutar o seu cliente. E essa não é a única ferramenta, não é o único aprendizado que o teatro nos traz. Nós falamos muito nas empresas sobre presença corporativa. O teatro é a ferramenta fundamental da presença, porque no espetáculo o que nós desenvolvemos é a presença do ator. O teatro, ele também nos ajuda a interpretar as nossas próprias emoções, porque ele é uma ferramenta de nos colocar cientes das nossas emoções para nós podermos replicar e espelhar as emoções dos personagens. Existe um mito que nós muitas vezes confundimos, que achamos que o teatro é um fingimento. Teatro não é fingimento. Teatro é ser você mesmo nas circunstâncias do personagem. Então, se nós aprendermos a ser nós mesmos nas circunstâncias dos personagens, nós aprendemos a conectarmos com as nossas emoções e com as emoções que precisamos de projetar no exercício daquele espetáculo, daquela personagem. Esse exercício nos obriga a aprender a conectarmos com as nossas próprias emoções.
O resultado disso, fácil de entender, é a inteligência emocional. A inteligência emocional que nós tantas vezes falamos, a ferramenta, a musculação para a inteligência emocional, existe no teatro. É muito mais fácil aprender inteligência emocional e desenvolver e conectar-se com as nossas próprias emoções no teatro do que ficar fazendo tentativa e erro na sala de escritório. Mais arriscado ainda é fazer essa experimentação numa sala de bordo. Pode levar a uma consequência muito indesejada. Então, o teatro é o lugar em que você pode, se você quiser, treinar as ferramentas da inteligência emocional. Outra coisa que é extremamente interessante em relação ao teatro é como ele nos ensina sobre algo que está permanentemente connosco, que são os jogos de status. Jogos de status, nós somos animais gregários, sempre estão entre nós. Nós entramos em qualquer ambiente, em qualquer reunião, em qualquer situação, e são estabelecidos imediatamente jogos de status. E nós, por tendência, gostamos de utilizar, ficar no personagem que nós nos sentimos mais confortáveis. Jogamos o personagem da definição se isso é mais confortável para nós, ou o personagem de poder, se isso é mais confortável para nós. Normalmente mulheres numa posição normal de mais submissão, os homens mais numa posição de poder. Mas isso nós fazemos intuitivamente sem saber muito bem como utilizar. Os atores sabem fazer isso melhor porque eles aprendem a fazer isso pelo valor do espetáculo, pelo valor do espetáculo teatral. Porque nós, como seres humanos, achamos muito interessante observar os jogos de status dos outros. E achamos... o riso vem muitas vezes da quebra do jogo de status. Por isso o palhaço pobre, o palhaço rico, quando o palhaço pobre consegue superar o palhaço rico, é isso que nós achamos graça. Nós, ao sabermos trabalhar com jogos de status, nós começamos a saber usar essa ferramenta em várias circunstâncias diferentes para poder utilizar a ferramenta que é mais útil para o objetivo que nós temos naquele momento que estamos fazendo aquele trabalho. Isso é extremamente interessante porque você pode escolher e não fazer simplesmente intuitivamente um determinado papel que pode não ser o seu. O teatro é tão interessante que, voltando a que atuar é ser você mesmo na circunstância do personagem, nós todos sabemos que temos todo dia vários papéis para serem executados. E mesmo no dia a dia do trabalho, você tem várias circunstâncias em que você tem vários papéis. É completamente diferente você estar com uma reunião de feedback, ou uma reunião com o cliente, ou uma reunião com o fornecedor, ou uma reunião com o sindicato, ou uma reunião com um grupo de funcionários do chão de fábrica, ou uma reunião com advogados. Todas estas reuniões ensejam um cenário diferente, uma circunstância diferente. Nada melhor do que você saber se adequar ao personagem que é mais útil e mais produtivo para aquela circunstância. Na realidade, nós falamos tanto de produtividade e negócios são relações humanas. O que eu estou propondo aqui parece um pouco extravagante, mas não é mais do que treinar para ser mais produtivo nos relacionamentos humanos nos negócios. Isso eu aprendi que pode ser tirado do exercício do teatro. Depois disso, foi tão impactante para mim que acabei fazendo um mestrado, virou o meu objetivo de pesquisa. Foi isso que eu pesquisei no mestrado e deu origem, inclusivamente, a um livro. Se chama Liderança em Cena, o que líderes podem aprender com Shakespeare e o teatro, e que está disponível para todos, para poderem, de alguma forma, ter acesso aos mesmos aprendizados que eu tive e que fazem hoje parte da minha vida profissional. E falei de uma coisa aqui nova, que é Shakespeare. O teatro, e nós falamos tanto de que hoje é importante saber de storytelling, o teatro não é mais do que a arte do storytelling. E quando nós falamos de Shakespeare
é uma obra muito rica, enormemente rica, provavelmente a obra mais rica da literatura mundial, onde trata do caráter humano e das personagens humanas. Então, o conhecimento da obra de Shakespeare, o conhecimento dos arquétipos de Shakespeare, dos arquétipos de liderança, como o Henrique V, os malvados, como o Iago, como o Ricardo III, inclusivamente os arquétipos da liderança feminina, como a Rosalinda, a Viola. Todos esses arquétipos e toda essa literatura é como estudar essa literatura e entender sobre esses arquétipos, é como se fôssemos aprendendo um mapa geral da natureza humana que nos permite navegar melhor nas circunstâncias das várias questões que nós temos que tratar durante o nosso relacionamento, durante os negócios que nós temos que fazer. Então, todo este aprendizado que eu tive, ele foi uma enorme descoberta para muitas lacunas que tinham ficado abertas de toda a minha leitura de liderança durante muitos anos, que eu fui acabar construindo isso e entendendo isso num lugar mais improvável, na sala negra do teatro. Muito obrigado.